Olá pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo de outros fusos horários. Vamos começar aqui a nossa live das 17 horas e nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a virtualização dos processos, um novo perfil da justiça do trabalho. Vou colocar aqui como um comentário, já fixar o comentário e receber aqui. Ficamos combinando de fazer aqui no meu perfil, já vamos conversar aqui com a doutora Flávia. Ela já deve estar entrando aqui, já está aguardando, conectando. Olá! Olá, tudo bem, Como vai, professor? como vai, senhora? Tudo na paz? Estamos Tudo aqui certo. Como é que estamos combinando. aí na Bahia? Estamos aqui lutando nesse período da pandemia para tentar sobreviver, né? Porque nós vivemos agora cada vez mais uma situação de incerteza quanto ao futuro, né? Mas a gente continua lutando, né? Acho que a luta é a nosso horizonte aqui. E eu comprometi, ia conversar aqui com a senhora e estamos aí conversando. Parece que a senhora tem algum amigo canino aí do lado que está querendo Eu tenho. participar E ele da live resolveu também. dar o ar da graça agora. Ele nunca late, mas a hora que passa alguém aqui, Não, ele para tá, com isso. ele deve estar querendo participar da live também. Mas vamos lá, não me incomoda muito Não, já fotos já ele também, vai parar. professor. Professor, uma honra ter você aqui com a gente no Fala Trabalhista. Tem bastante gente querendo acompanhar essa live, porque essa incerteza da virtualização está bem grande, né? Os advogados, assim como eu, que já estão na luta há muitos anos, né? Eu mesmo já tenho 20 anos de advocacia. Quem não me conhece, eu sou Flávia de Castro. Prazer, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência. Nós temos escritório em Alphaville, Barueri, São Paulo. Estamos longe do professor, mas graças à internet a gente consegue ter aí uma comunicação rápida e também entender o que está acontecendo pelo país, não só aqui É em São verdade, Paulo, né, professor? é verdade. Porque a gente precisa ter também uma visão global do que está acontecendo e porque, de certa forma, é preocupante, né? É bom tudo isso, né? Não da pandemia, pelo amor de Deus, que nada disso é bom, mas de certa forma tem agiliza, né? Os processos. De alguma forma, muito embora os processos já estejam sendo eletrônicos e tudo mais, mas eu acho que todo mundo caiu aí de paraquedas nesses tempos de virtualização geral, né? Seja de lives, de tudo, reuniões, né? Todo mundo que não estava acostumado a ter um home office. Hoje estamos nos adaptando à nova vida e eu acho que o judiciário também vai começar essa adaptação, né? Sem sombra de Então a dúvida, nós gente quer estamos aí num, saber. um período novo em que vamos tatear, vamos aprender a lidar com uma nova realidade e eu estou aqui à disposição da senhora, de todos os ouvintes, para que a gente possa tirar dúvidas. É um prazer, eu entrei nessa maratona de lives assim que entrei no isolamento e me coloco sempre à disposição dos colegas de todo o país e até fora do país para tentar debater, entender. Esse é o momento em que a gente presta um serviço público absolutamente gratuito, colocando-se à disposição da sociedade para debater e para esclarecer muita coisa, porque a gente vive num período que a gente não tem falta de acesso à informação, mas a gente precisa, na verdade, de alguém que possa ser de confiança para fazer a triagem disso, explicar isso de forma mais acessível, porque hoje, com o fenômeno do Google, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação. A minha Sim. geração, eu estou como juiz há 25 anos, a minha geração estudava em enciclopédia, estudava em livro, estudava em bibliotecas. Né? Hoje, as pessoas pegam tutoriais, pegam arquivos no Google, pegam arquivos no YouTube e têm acesso a essas informações. Então, na verdade, eu acho que a gente pode
prestar um grande serviço, né, trazendo para a comunidade jurídica nacional alguns esclarecimentos sobre essa questão. E eu estou me colocando sempre à disposição. A senhora viu, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu não recuso o convite, eu peço apenas para que agenda e conversa tudo lá com o Martim, a gente coloca Com certeza. o próprio para que esteja o mínimo, porque às vezes eu estou fazendo a 25, estou fazendo uma média de 5 a 6 lives por dia, compromissos virtuais, e isso cansa do ponto de vista físico, a gente precisa também se preparar para isso, a questão dos nossos olhos, da voz, a gente precisa ter essa disponibilidade. Eu quero continuar... Mas o senhor é cantor também, né, professor? Tem isso, e aí, por isso o cuidado com é um artista, né, completo, é juiz, é cantor, né, faz lives, o rei das lives aqui com a gente. Eu agradeço muito realmente essa disposição de vocês, porque não é fácil. A gente sabe, a gente lida também com o dia a dia aí jurídico, não é fácil mesmo. E essa disposição de vocês realmente é uma honra mesmo, né? Vocês poderem participar e dar essa orientação para todos nós. Exatamente. Essa aqui então, é o compromisso virtual número 137, né? Opa! Vou até anotar aqui, 137. Então, 137. Então, eu quero dizer ao pessoal que, como a doutora Flávia entrou em contato comigo, quero que vocês sigam aí o perfil dela, Fala Trabalhista, me sigam no YouTube também, me sigam no Instagram, é Pamplona Filho, e no YouTube, nos 2 canais. Se alguém tiver alguma dificuldade para localizar, é o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Se tiver alguma dificuldade, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link, vai ser uma oportunidade muito boa, porque eu estou disponibilizando todo mundo, às vezes a gente está conversando assim, vamos fazer no meu perfil ou no seu? Me tanto faz, mas colocando no meu, tenho a certeza que eu já sei direitinho como faz, aí eu deixo o saldo, vai ficar 24 horas disponível aí no ar, para que todo mundo possa fazer. Estou muito feliz que apareceu aqui meu baterista, Dr. Cássio Brasil, que é um dos melhores bateristas do Brasil mesmo, né? E agora resolveu estudar nutrição, está estudando agora na graduação também, mas ele disse que está com uma época de provas, mas sexta-feira ele vai ter os últimos trabalhos dele, ele já disse, a gente vai ter canção nova que está lá já na para fazer, quem sabe aí na pandemia a gente lance, e aí estou dizendo, pessoal, siga ele, siga o Crooners, a nossa banda chama Crooners Encontro, tem perfil no Instagram, vocês podem procurar lá a gente e eu ver os clipes, ver cada uma das informações para fazer muito bom. E esse rapaz que está aqui assistindo é talentosíssimo. Nossa, que legal. Muitos artistas aqui, hein? Que honra. Eu lhe prometo, ó, assim que ele conseguir fazer, ele está realmente com muitas atividades, mas assim que ele conseguir terminar essa edição, a gente vai lançar essas músicas nas plataformas digitais para todo mundo, né? E ele que estuda de nutrição, dizendo mandar cuidar da alimentação muito bem também. Tá vendo? Olha aí, quem entende, entende, né? É isso aí. Mas agora vamos falar do nosso assunto, que é a virtualização dos processos. Na verdade, um novo perfil da Justiça do Trabalho para fazer sobre isso. E a senhora já quer que eu já comece a falar, ou a senhora quer fazer perguntas? Como é que a senhora quer fazer? A dinâmica é sua. Tá bom, muito obrigada. Eu tenho algumas perguntas aqui que surgiram, inclusive de colegas, né, advogados, dos nossos clientes mesmo, porque nós vamos ter já audiências virtuais aí. Semana que vem eu já tenho uma, né, já inauguro aí na segunda-feira. E a gente tem realmente algumas dúvidas, eu participei de algumas simulações de audiência, mas o dia a dia a gente sabe que pode ficar complicado, né? Teve essa questão de se vai ser só as audiências de conciliação, se vão ter as instruções parece que por enquanto saiu do ar essa história, porque vai ficar complicado afastar testemunhas, os depoimentos não serem anulados, não ficarem viciados. Então, eu acho que a conciliação, a princípio, realmente é o melhor caminho. Pode ser que agilize muito, né? Essa questão virtual mesmo, saiam bastante acordos e nem vá para frente mais os processos e a gente tem aí também uma justiça mais célere. Então, professor, eu queria saber se primeiro, né? A pergunta que não quer calar, o senhor já fez alguma audiência virtual ou ainda não? Eu fiz uma simulação já aqui, mas nós estamos seguindo literalmente
a linha que o CNJ propugnou. Então, eu vou explicar um pouco sobre isso para fazer, porque eu sei que há colegas já fazendo audiências reais, não sendo ponto, e isso, obviamente, principalmente para quem tem uma proximidade com o jurisdicionado ou realmente pessoal, às vezes fica muito mais fácil. Eu já fiz umas lives, inclusive, com a doutora Andréa Presas, que faz essas audiências virtuais no Sejusc, e com o doutor José Cairo Júnior, que faz como juiz de primeiro grau mesmo, no colega de concurso, um juiz muito ativo, proativo e realmente fazendo esse dado. O que é que a gente precisa explicar? E aí, explicando para o cidadão em geral e explicando para os colegas da advocacia, os nossos amigos advogados e advogadas. O que é que precisa entender? Como é que foi a diretriz dessa matéria? A diretriz dessa matéria é a seguinte. Estamos vivendo um momento absolutamente inédito na história do país e do mundo. Ninguém poderia adivinhar que passaríamos mais de um mês isolados em nossas casas, em uma espécie de quarentena. Se eu trouxesse isso como uma previsão para este ano, quando chegasse em dezembro, quando vem aquelas profecias para o ano seguinte, se alguém dissesse isso, eu ia dizer, surtou, pirou, isso não vai acontecer nunca, coisa de maluco. Mas aconteceu. Nós estamos vivendo algo absolutamente inédito. E aí, o que é que aconteceu? Bem, naturalmente, pela limitação do acesso ao Poder Judiciário, limitação de acesso físico ao Poder Judiciário, a suspensão do expediente, o que é que o CNJ propôs? O CNJ fez, no primeiro momento, a suspensão dos prazos processuais. Essa suspensão é justamente para garantir um mínimo de segurança jurídica. E, nesse ponto, eu digo para as pessoas, você precisa entender que a suspensão foi sobre os prazos processuais. Não houve suspensão de prazo de direito material. Então, por exemplo, o cumprimento de um acordo que, mesmo chancelado judicialmente, é um negócio jurídico de direito material, o prazo continuou correndo e o magistrado poderia, havendo depósito nos autos, fazer a liberação do alvará correspondente. E eu fiz isso muito na unidade jurisdicional que eu sou titular, né? Não somente, até pela dificuldade, eu disponibilizei para os advogados da minha jurisdição meu e-mail, um telefone para cair no telefone da secretaria, que estava com o diretor de secretaria, para tentar otimizar tudo que era possível antecipando isso. E aí o que é que acontece? Nós estamos numa pandemia sem uma previsão específica de retorno à atividade. Quais são as opções no front? A gente dizer, suspende tudo indefinidamente, só que isso geraria um prejuízo a jurisdicionados e advogados. A atividade jurisdicional tem de continuar sendo prestada. Então, o que é que se teve como um consenso? A busca da virtualização de atos processuais. Nós já tínhamos um processo eletrônico, já tínhamos o PJE, que tem um ânimos de ser unificado, embora não seja, ele é regionalizado, é o mesmo sistema, mas regionalizado. Então, nós temos o PJE, que já permite digamos, a ausência dos autos físicos para todos os tribunais que estão inseridos nisso. Nós temos ainda tribunais que ainda trabalham com processos físicos. Mas, nessa circunstância, o meio para a realização de um processo pela via virtual, nós já tínhamos. Qual a grande dificuldade? Os aspectos procedimentais, notadamente no que diz respeito à audiência. Porque a Justiça do Trabalho, e o seu perfil é fala trabalhista, né? Então, nesse ponto, a Justiça do Trabalho, tradicionalmente, construiu-se numa atuação procedimental de mediação, de imediação, de atuação pelo magistrado, ou seja, com a presença física, com a concentração de atos em audiência, com a resolução dessas questões nesse momento. E aí, o que é que acontece? No momento em que não podemos realizar isso, a solução que se propôs foi a realização das audiências virtuais, ou audiências por videoconferência, o nome que se queira dar pelos aplicativos. Os tribunais adquiriram licenças, né? O meu tribunal adquiriu a licença do Google Meeting, né? Mas há outros mecanismos. E aqui a gente já precisa fazer um primeiro esclarecimento para os nossos ouvintes, sejam cidadãos em geral, sejam advogados e advogadas. O que é que a gente precisa explicar?
A audiência se realiza a priori da mesma forma. O mecanismo, seja o Google Meet, o Zoom, ou o que cada tribunal fazer, é a forma de materializar a prática dos atos. Por quê? Porque é preciso entender que nós não estamos fazendo ou prometendo, nem o CNJ prometeu isso, fazer audiências gravadas, audiências, tudo por atos orais para verificar isso. Por quê? Porque essa experiência foi muito positiva em alguns tribunais, mas ainda há uma resistência muito grande, principalmente do segundo grau, quando fala na discussão sobre eventuais recursos, em que Sim. deixar tudo gravado, na verdade, e aí não tem uma redução a termo, era algo que gerava uma grande confusão, porque o tribunal pedia a degravação. E isso atrasava ainda mais a prestação jurisdicional para se discutir. Ele falou isso, não falou isso, está submetido à falha humana da degravação. Então, isso, na verdade, acabou sendo um retrocesso. Então, o que a gente precisa entender? Que o meio, por uma videoconferência, por o aplicativo que for utilizado, é, na verdade, uma forma de substituir o comparecimento pessoal. E aí, nesse ponto, deixa eu falar da ideia da audiência em si, qual foi a recomendação do CNJ? Que se fizesse paulatinamente. Por quê? Porque além das dificuldades processuais e procedimentais, vamos ter uma dificuldade extremamente comum, que é da inclusão digital. Seja no sentido próprio do indivíduo que não tem uma banda suficiente para fazer a transmissão, que não tem equipamento para fazer a transmissão, seja para o indivíduo que tem esse equipamento, mas não tem habilidade ainda. Note, eu falo isso com muita liberdade, nós precisamos exercitar a tolerância, o respeito às dificuldades alheias em um mundo diferenciado. As pessoas ficam brincando que eu virei o rei das lives, que eu dominei muito rápido esse tipo de mecanismo. Mas outras pessoas, eu fico brincando, perderam a virgindade em lives comigo. A primeira live foi comigo. Por quê? Eu vi essa live. Faça isso, porque as pessoas iam aprendendo nesse ponto para poder compreender como é que se utiliza esse mecanismo. E, é claro, você só vai aprender fazendo. E isso é por tentativas e erros. Então, o magistrado, aí eu estou falando em especial para os meus colegas magistrados, nós precisamos ter um exercício de tolerância, de respeito, de alteridade muito maior. Por quê? E nesse ponto, em preservação extrema, a boa-fé das partes e digamos assim, a própria situação que nem todo mundo aprende a utilizar esses mecanismos digitais tão rápidos. Basta simplesmente olhar para suas próprias casas e imaginar que muitas vezes nossos pais ou avós têm uma dificuldade terrível. E mais ou menos, quem tem minha idade, mais ou menos eu vou fazer 48 anos, a primeira vez que tocou num celular touchscreen, se mordeu totalmente, deu cascudos no celular. Os nossos filhos ou netos, eles aprendem muito rápido. Eles veem a linha pintadinha com um ano já mexem. Eles já nascem com o touch na mão, né? Exatamente. Então, há nesse ponto afinidades que têm de ser levadas em consideração. Isso aqui é uma exortação aos meus colegas magistrados. Mas aí tentando tranquilizar os colegas advogados, a gente precisa entender como é que é esse passo a passo, né, dessa implementação. A recomendação do CNJ é que, no primeiro momento, nós façamos inclusão em pauta de processos de tentativas de conciliação e de razões finais. Processos que estão numa fase inicial, né, ou simplesmente, mas já está tudo triangulizado, vamos resolver para ver se a gente faz uma conciliação, e a questão das razões finais para encerrar. Para quê? Para efetivamente otimizar a prestação jurisdicional em processos que já estejam aptos a praticar aqueles atos.
seja a tentativa de conciliação, seja a prolação da sentença. Então, nesse ponto, é uma recomendação que seja paulatina. Mas aí alguém diz, mas eu tenho um colega que já está fazendo audiência de instrução. Calma. É verdade, sim, mas aí é muito esse voluntarismo que, às vezes, não é um bom companheiro. A gente precisa entender qual é a lógica da instrução. A recomendação do CNJ é que as instruções só comecem no final deste mês. Ah, mas colega, eu estou fazendo. É verdade, mas, na verdade, há uma recomendação. Então, corre aí, desculpe, eu não vou, de forma alguma, criticar os colegas que já estejam fazendo isso, mas é perfeitamente natural que, se alguma parte se sentir prejudicada por isso, tem um espaço amplo, inclusive, para fazer uma reclamação correcional, né? Mas a lógica é nesse sentido. E fazer a inclusão dos processos... Alô, alô, alô? Alô? Acho que travou. Alô? Continuou falando? Alô, pessoal? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Quase entrou uma ligação aqui, mas eu... Ah, certo. Você é de... Ouvi. Posso continuar falando? Claro. Sim, é porque aí a sua imagem está toda congelada, mas eu vou continuar falando, então. Não, eu... Voltei? Não, ainda não. Tá travado. Mas eu estou te ouvindo bem. Então eu vou falando para ver enquanto a sua imagem volta. Então, o que, Pode a gente falar. precisa entender? Que nessa perspectiva, o retorno à questão da realização das audiências, sejam iniciais, sejam de instrução, e já vamos pensar na lógica da instrução, é verificar efetivamente se há, e aí o campo é muito parecido com a ideia de um negócio jurídico processual, né? É que todos os interessados possam informar no processo se tem condições de realizar o ato processual. Há dois caminhos para o magistrado. Ou, após, e aí a gente vai falar sobre o procedimento daqui a pouco, mas no momento de inclusão em pauta, incluir em pauta e mandar notificar as partes, recebendo algum tipo de resistência por escrito, ou exortar as partes à realização da audiência, se há necessidade, né? E aí espera que elas informam que estão dispostas a fazer. O que a gente precisa entender é que não faz sentido, nesse período de adaptação, fazer uma aplicação estrita da CLT, querer aplicar o artigo 844 para pensar em arquivamento ou em revelia, ou a súmula 74 para pena de confissão na ausência. Às vezes, essa ausência se dá simplesmente por uma falta de habilidade para acessar o sistema. Então, o que é muito mais razoável nessa circunstância, né? Fazer, e aí eu vou dizer como é que a gente deve fazer. Nós vamos fazer quase, e aí eu vou usar o quase com uma ênfase, quase uma CPCização do processo do trabalho. Nós vamos ter a petição inicial, recebendo a petição inicial, verificando se está apta, aquela triagem que se fazia, vai ser quase um despacho saneador num primeiro momento. Nós vamos verificar e vamos mandar notificar o demandado, não mais para comparecer à audiência, mas para contestar no prazo de 15 dias. Né? Essa contestação é no sistema. Essa contestação, a priori, ela não tem nenhuma resistência em relação à inclusão digital. Ele vai ter que procurar um advogado e o advogado vai ter que apresentar a contestação. Essa contestação, vindo aos autos e estando apta a ser apresentada a contestação. Por que eu puxo aqui essa informação? Porque pode acontecer. Olha, gente, o advogado apresenta a contestação, mas diz, olha, nessa circunstância, doutor, preciso que haja uma suspensão aqui do processo, ou pelo menos de mais atos processuais. Por quê? Porque os documentos que são indispensáveis para demonstrar esses fatos estão na empresa, a empresa está fechada. Esses tipos de justificativa devem ser levados em consideração, mas precisam ser declaradas no processo, sim, até para submeter o contraditório. Então, e, professor, só uma duvidazinha antes de continuar, que eu estou vendo que muita gente está perguntando aqui,
uma mesma pergunta, que também é uma das perguntas que estava aqui para eu fazer. Em relação a essa situação da internet, eu voltei ou estou congelada ainda? Voltei, né? Está congelada ainda, está congelada. Estou ouvindo sua voz, mas não estamos vendo seu rosto. Nossa, eu estou vendo você bem. Mas, enfim, estão perguntando aqui o que pode acontecer se a internet cair durante a audiência. Então, estão lá na audiência de conciliação, vamos dizer assim, e aí cai o sinal e não consegue voltar, enfim, né? Isso teria que remarcar essa audiência? O senhor acha que teria que remarcar? E se a pessoa se recusar, por exemplo, o meu cliente é uma pessoa humilde, não tem condição de ter um celular, uma internet, enfim, não vai conseguir participar. Não é obrigação do advogado trazer essa pessoa ao escritório, fazer a audiência. O advogado pode se informar que não tem condição de fazer, correto? Claro. O que o senhor acha em relação a isso? Eu acho que o advogado tem plena condição de informar que não é possível realizar audiência, porque, como a senhora falou, o seu cliente tem 80 anos de idade, tem dificuldade de acesso, mora numa zona que não está bem assistida de internet, não tem como se deslocar para fazer a transmissão por outro meio, e nesse ponto pede a suspensão da audiência. A audiência não vai se realizar. Perceba, o processo está ajuizado. O processo está ajuizado. Você vai estar apenas protelando a prestação jurisdicional, mas nós vamos trabalhar na linha de boa-fé. Se o indivíduo não tem condições de ir à audiência, não vai se forçar a barra nessa audiência. Agora, se o indivíduo está mentindo, ele precisa, o que ele precisa? O indivíduo precisa declarar. Eu não posso, por causa dessa circunstância, o meu cliente não tem acesso, tal. Aí isso coloca nos autos, obviamente o juiz suspende, a parte contradiz, doutor, isso é mentira, ele está fazendo lives, ele está fazendo não sei o quê, olha lá, está no Instagram dele, traz isso no processo, litigância de má-fé. Agora, sim. Se o fato é porque tem reclamados também que não tem condição, né? Por exemplo, empregador doméstico, né? São pessoas também, podem ter donas de casa, pessoas mais idosas e tudo mais. Como vai fazer uma audiência? É reclamado, não tem como dar revelia também, né? Porque tem que... é a seguinte, doutora, é preciso informar no processo o motivo pelo qual não vai se realizar audiência. E o motivo pode ser o mais singelo possível, que é dizer, olha, o demandado tem profunda dificuldade de acesso ao mundo virtual, ao aplicativo, e nesse ponto ele não tem condições de realizar. E eu preciso realmente produzir prova nesse sentido. Então pede a suspensão. O magistrado tem de ter um mínimo de sensibilidade. O que é que acontece? Vamos falar em bons termos nesse ponto. O que é complicado dizer? É a desconfiança. E isso qual é a desconfiança? Eu tenho visto isso. Advogados estão feito petição, né, dizendo, eu não quero fazer audiência virtual porque eu não confio no sistema. Desculpe, isso não é argumentação. Então, aí ele está comprando uma briga. Eu, como juiz, olha, não tenho problema nenhum. Ok, você está fazendo isso, o processo vai continuar, depois eu vou entrar, se você tiver dificuldade posteriormente de produzir prova, o problema é seu, mas mas colegas meus ficam irritados com a situação dessa, porque aí não é a cortesia necessária no processo. É muito melhor dizer, jogo aberto, dizer, olha, estou com dificuldade, meu cliente tem 80 anos, não tem intimidade com o mundo virtual, não tenho como deslocar alguém para ir fazer lá. Informa a situação. Um magistrado que quer aplicar uma sanção numa hipótese dessa é um arbitrário. Agora, e nesse ponto é uma decisão que se derruba fácil num tribunal. Agora, quando o indivíduo simplesmente diz não quero porque não acredito no sistema, aí é uma situação que soa como uma saída pela tangente, que uma emenda pode ser pior do que o soneto. Entende? Então, eu, com absoluta liberdade, não aplicaria, talvez, sanções, porque pode ser uma falta de expressão. Mas note, é uma forma quase desrespeitosa de se falar. Eu não falaria com o advogado dessa forma, não é assim que o advogado deve se dirigir, não é mesmo? Sim, e por exemplo, a gente sabe que presencialmente as audiências, pelo menos aqui, né, em São Paulo, região, elas atrasam muito,
né? Então, a pauta é de 10 em 10 minutos, mas sempre nós temos atrasos, e atrasos, assim, consideráveis, de 1, 2 horas, chegando às vezes até 3 horas na pauta de audiência. Aí, às vezes, até emenda, né? Amanhã com a tarde, de tão atrasada que fica a pauta. Então, aí eu pergunto, nas audiências virtuais, elas estão, assim, atrasando, porque numa simulação que eu assisti, levou 1 hora para fazer um acordo. É claro que teve todo um teatro e tudo, né? Todo mundo que estava participando fez ali uma simulação mesmo quase que real, mas levou 1 hora para se concretizar um acordo. Aí a pauta vai atrasando. Como que as pessoas elas vão acompanhar isso, professor? Por exemplo, que o celular pode acabar a bateria, sabe lá onde ela está, né? O laptop pode acabar a bateria. Então, tem muitas, inúmeras perguntas que estão surgindo, né? E realmente são perguntas coerentes, porque a gente não sabe como isso vai acontecer. Você está lá esperando, como atrasou muito, você já não está mais, você não tem mais nem a comunicação com a VAR ou com alguém. Claro, você vai colocar rapidamente no carregador, mas não se sabe. Uma emergência, você precisou sair e tudo mais, você avisa para quem, né? Você não tem mais aquela presença, né? Você não tem aquela comunicação imediata com o escrevente ali, com o pessoal da secretaria. Então, isso está causando realmente muita preocupação. O meio de prova, você provar que estava ali, disponível até um certo tempo, e de repente tudo aconteceu, você não está mais, né? E que realmente tem alguma limitação, ou, tipo, tentou um acordo, em 30 minutos tem que ser feita essa audiência, senão você não precisa mais estar disponível ali, porque a gente não sabe, né, como que vai fluir realmente no dia a dia essas situações. Então, são questões aí que a gente está colocando, fazendo provocações, para ver qual que vai ser o desfecho disso tudo. E se realmente essas audiências virtuais elas vão perdurar pós-pandemia. Porque eu acho que se for uma coisa boa, ela deve perdurar. Né? Se for para a audiência de Sejus, que de repente a conciliação, não precisar a presença das partes, mas só dos advogados nesse primeiro momento de uma tentativa de conciliação, como nós temos no cível também, né? A parte que o Sejus que põe, uma tentativa e tudo mais. Aí eu acho que eliminando um pouco a presença das partes já facilitaria um pouco, né? Facilitaria um pouco ficar só os advogados em mesa de audiência ali virtualmente tentando um acordo. O senhor acha que seria possível também tudo isso? O que o senhor... Bem, a senhora fez um monte de afirmações e tem que ir por partes, né? Primeira observação, está me ouvindo bem? Agora voltou a sua imagem. Estou ouvindo. Mas ouviu tudo que eu falei? Ouvi, agora eu vou falar, porque são muitas observações, a gente tem que explicar que não dá para dizer é possível, porque a coisa que eu concordo é a coisa que eu discordo. Então, primeira coisa, em relação às audiências, claro que a questão da razoabilidade de fazer uma pauta que seja compatível com a realização é o mínimo que se possa se fazer. Então, o magistrado já não vai ter mais a presença física, a comunicação às partes. Então, ele, nesse ponto, não tem mais como imaginar que está todo mundo ali à sua disposição, se ele vai querer começar uma pauta de manhã e um processo da manhã só vai começar pela tarde. Então, parece-nos que é uma questão mínima. Ele não tem como dizer, estou ainda na audiência depois. Não tem uma comunicação. Então, a primeira coisa, óbvia, é que o juiz tem um mínimo de bom senso na designação de uma pauta que seja humanamente possível, né, para realizar. Ou seja, não adianta você querer fazer pauta de 15, 20 processos nessa fase. O ideal é ir pouco a pouco realizando os atos, criando, digamos assim, uma afinidade. E o que é que eu acho que é importante? Entender a lógica do processo. É porque eu vou responder as perguntas, que eu achava que era mais fácil para entender essa questão, a compreensão de quando é que deve ser designada a audiência. Por quê? Porque se a gente começa a querer raciocinar, e noto que muito dos temores que a senhora falou são de temores decorrentes da constatação que o sistema mudou. Você não é mais aquela ideia de incluir o processo em pauta direto. Fazer isso, uma parte pode simplesmente dizer, olha, doutor, não tenho condições de fazer audiência.
Acabou. Então, isso Sim. acaba sendo um voluntarismo que não me parece a melhor postura. A gente precisa entender o seguinte. Primeira coisa, organizar a pauta direito. A gente pode ter flexibilidade, né? Inclusive porque o cara que só fazia a pauta de manhã, ele pode fazer, ou fazia a pauta, tinha um juiz substituto, um auxiliar, ele fazia num dia, ele fazia no outro, ele pode fazer duas pautas ao mesmo tempo agora. A sala de audiência é virtual. Então ele faz uma aqui e outro lá, os colegas podem fazer e organizar a pauta de forma mais razoável. Segundo, vamos realizar a audiência. Faz uma pauta razoável. Vamos começar em determinado horário. O magistrado tem o controle de cada uma das audiências, de cada uma das partes, e vai certificar a presença das partes estando lá. Então ele diz, olha, essa aqui demorou um pouco, volte mais tarde, não sei o quê, a gente pode fazer isso. Não, o juiz não fala nada. Simplesmente, ele está realizando a primeira pauta, que era para demorar 10 minutos, e de repente demora 1 hora. Vai começar o segundo da pauta. Quando ele abre, já que ele não avisou ninguém antes, quando ele abre, as pessoas estão aí? Não, saíram. Não tem audiência. Não tem audiência. Porque a lógica da audiência, e essa é a premissa que a gente tem que entender, porque é a premissa do CNJ. Claro que a pessoa quer dizer, não, eu penso diferente, faço diferente, aí o indivíduo não está querendo resolver o problema, está querendo resolver o seu problema e se livrar do seu processo. Mas não é isso. A gente tem lá direitos das partes que estão querendo uma resposta do magistrado. Então, a gente vê lá, marca a pauta, vamos realizar. Eu só vou marcar pauta com as partes dizendo que tem condições de ir. E perceba, a parte diz, eu tenho condição e vou informar minhas testemunhas, todo mundo vai estar lá no dia. Beleza, ótimo. Aí eu vou realizar a pauta. Ponto seguinte. É uma instrução, audiência de instrução, beleza. Tá todo mundo aí? Tá. Ótimo, tá aí, beleza. Ótimo. A gente pode botar as testemunhas para não participar da audiência no sistema, isso permite, e aí só chama na hora. Mas se a testemunha some, cai o sinal, tem que suspender. A gente ficar no apego a determinadas regras, dizer, olha, eu tenho que garantir que as testemunhas não vão se comunicar entre si. Quem garante? O cara pode estar com o WhatsApp do lado, alguém falando, mandando informação. Isso é a imperfeição da audiência virtual. A gente vai dizer, essa é uma experiência que vai valer a pena fazer, a gente vai pensar com o tempo. A gente pode chegar à conclusão de isso não está valendo a pena fazer isso aqui, então vai suspender. Por quê? Porque, na verdade, a alternativa para não fazer é não ter audiência. É não ter audiência. E não tendo audiência, nós estamos, no final das contas, se há matéria para produzir em audiência, negando a prestação jurisdicional. E é justo o limite que a gente não quer fazer. Porque, e aí, deixa eu voltar para o começo, quando eu estava explicando, para entender a lógica. A lógica, as pessoas não estão percebendo que o próprio CNJ está permitindo, e o CSJT também, uma espécie de um rito alternativo emergencial. Qual é a lógica? Eu apresento a petição, está apta, beleza, ótimo, notifico a parte, vai ser o equivalente a uma citação, para que em 15 dias apresente contestação. CPC puro. Apresentou a contestação, chegou para mim, eu vou literalmente fazer réplica, que não tinha no processo de trabalho. Tinha uma manifestação do governo. Não, 15 dias para se manifestar. Só aí já são 30 dias para as pessoas começarem a se preparar para fazer uma audiência. E aí o que é que acontece? Quando termina isso, a gente vai verificar. Precisa produzir prova em audiência? Aí é que a importância do advogado e saber o ônus da prova. O senhor tem matéria que é de ônus da prova seu e queira produzir prova? Tem matéria de ônus da prova? Porque o que é que acontecia? A gente ia para a audiência e se virava lá na hora para saber o que é que era ônus da prova e ia. Isso está errado. A gente tem que ir preparado para a audiência. Saber o que é ônus da prova seu, o que é ônus da prova da parte contrária. E aí diz, tem matéria de ônus da prova. Então, por exemplo, parece-nos que uma situação
Então, a situação nessa hipótese é verificar, opa, nós vamos fazer aqui uma situação de... Eu quero que o reclamante quer produzir prova de que foi despedido sem justa causa, quando o demandado está alegando justa causa. O demandado não quer produzir prova oral. O autor quer produzir prova oral. Para quê? Se não tiver prova documental. Se tiver prova documental para desconstituir, pode ser. Mas perceba, saber o ônus da prova sobre isso é fundamental para decidir se vale a pena produzir a prova. Temos matéria de ônus da prova, queremos fazer isso, ótimo, beleza. Vamos fazer? Vamos. E aí todo mundo deve comparecer. Aqui é princípio da colaboração total, integral. Por quê? Porque se a banda cair, e se o indivíduo que não tem a ética, derruba, o preposto confessou alguma coisa, está lá registrado, e aí o advogado, ou a parte, ou o próprio preposto, alguém do lado dele, diz assim, rapaz, não sei o quê, desliga a internet. É uma boa tática, hein? Gostei da tática, hein, professor? Sim, mas aí é uma hipótese que, a depender de como o magistrado encarar essa situação, ele pode condenar a descanso de má fé. É lógico, com A certeza. gente precisa verificar. Agora, pode acontecer efetivamente de no meio de um depoimento o cara está falando, inclusive está confessando, e a energia cair? Claro. Pode. E como é que a gente vai ponderar isso? Respostas a priorísticas serão absolutamente levianas. A gente vai ter que efetivamente analisar, no caso concreto, se é razoável isso. E realmente é um período absolutamente novo. Estou vendo aqui a doutora Juliana Costa Pinto, que é professora, também advogado militante, sem sombra de dúvida. Mas aí é o receio do novo, querida. A gente está indo numa zona absolutamente nova. A gente vai verificar isso. Ouvi o doutor Pedro Casale perguntando aqui, o CNJ pode criar procedimento? Não, não pode. Ele não pode criar procedimento. Mas, na verdade, não está criando procedimento. Ele está dando uma alternativa de viabilização da realização da audiência. Então, nesse ponto, é algo que a gente deve fazer tateando. A gente está buscando um caminho. Por quê? Porque, se não for dessa forma, apresente outra. E a outra não temos ainda. Significa, no final das contas, que a gente vai simplesmente negar a prestação jurisdicional e deixa ao parte, autor, réu, vamos cerrar tudo quanto é processo. E não é isso que se quer. A gente vai tentar, e nesse ponto, o máximo é mudar justamente o papel, porque a gente passa a faculdade toda aprendendo a brigar. E agora, a atuação dos advogados será muito mais relevante para a busca de uma solução negociada. Isso. Os senhores também vão acho. realmente atuar na busca. E não é mais aquele mise-en-scène. Eu posso pagar até 1.000. Então eu vou oferecer 500 para ver se ele faz... E aí, não. Isso acontece? Acontece, mas perceba que o campo da negociação, efetivamente, vai ter que atuar. As pessoas vão ter que perceber que negociar é uma atividade jurídica extremamente relevante. E isso... é porque a gente vai adaptar nesse ponto. Mas quando um não quer, dois não bicam. Quando não quer conciliar, de jeito nenhum, está se sentindo injustiçado, não sei o quê, vamos à produção de prova oral. Quando quer fazer a produção de prova oral, está se sentindo injustiçado, traga aí suas testemunhas. Tem condições de fazer? Vamos produzir a prova. Opa, não tenho condições de fazer. Não se preocupe. O processo vai continuar existindo. Você vai continuar sendo réu. Ou você vai continuar sendo autor de um processo. Você não tem condições, o seu advogado não tem condições de fazer, não vai se forçar a barra, não. Esse momento não é de forçar a barra, não. O processo fica suspenso, mas está lá. Doutor, eu pedir... aí o cara diz, não, então as empresas vão fazer de tudo para não realizar a audiência. Fica perfeito. Certidão negativa não tem, porque você tem processo. Né? Você pode verificar medidas de urgência, atos unilaterais? Pode. Se prepare. Porque parece-nos razoável que uma situação que efetivamente é por uma situação de impossibilidade, de falta de intimidade com o meio virtual, a gente tende a levar, porque isso pode acontecer
com qualquer pessoa, inclusive com nós mesmos. Agora, sim, quando é com uma certeza. situação que efetivamente, o que a gente precisa entender, e a exortação do CNJ, é na colaboração. E eu confesso aos senhores, com pureza d'alma, respeito todas as manifestações, mas o indivíduo dizer que não quer fazer audiência virtual porque não confia no sistema, isso, sinceramente, é dizer eu não quero... Pode pedir a redesignação para o futuro ato presencial? Pode. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí a gente vai esperar o momento processual adequado. Né? Neste momento, se as audiências presenciais se tornarem um sucesso, virtuais se tornarem um sucesso, nós vamos ter uma prática que pode ser se projetar, como a senhora colocou, posteriormente à pandemia. Eu não tenho dúvida que vai facilitar muito, por exemplo, em relação à carta precatória, é um trambolho a carta precatória. É verdade. A senhora é de São Paulo, eu sou da Bahia. Eu sei que determinadas empresas, aqui, quando reclamadas aqui, adoram pedir carta precatória para São Paulo, porque demora 1 ano para cumprir, 1 ano e meio para cumprir. Exatamente. Processo. Com meio virtual, sim, eu resolvo. Acabou. O que a gente falou, a celeridade vai acontecer, com certeza, né? A gente precisa perceber que, uma das coisas, a gente tem um medo do novo, é natural, porque o novo, eu também não sei qual é a resposta para tudo, não, mas a gente precisa entender que a gente vai viver um mundo agora em que a gente vai tatear para fazer algumas coisas, né? E isso a gente vai aprender, a gente vai errar, a gente vai tatear para fazer. Sim. Mas a gente precisa perceber que o processo anterior, virtual, o real, presencial, não era essa pureza toda. Alguém consegue achar que não havia comunicação com testemunhas, era tudo santos mesmo em meio de audiência? Não havia processos que eram protelados da mesma forma para a carta precatória para lá Itacoacacetuba aí, e aí depois demorar não sei quanto também lá para o Acre. Sim, com certeza. Então perceba, com certeza. Quem tiver na perspectiva de colaboração para resolver, ótimo. Quem não tiver, o futuro que vai dizer. Eu não vou o medo, eu vi aí o pessoal falando do rito, se o CNJ tem competência para mudar o rito, essas coisas. Eu acredito que com o passar aí desse período, e isso for perpetuando, com certeza o rito vai ser mudado, modificado automaticamente, porque há quem vai entrar falando do cerceamento de defesa, recorrer falando que não, e aquele efeito surpresa da audiência, né, que você entregava a contestação fisicamente na presença do juiz, isso já não ocorre mais, já faz tempo, e o sigilo das contestações, que a gente sempre marca aquele sigilo, só vai abrir no dia da audiência, então tem ainda inúmeras dúvidas que realmente, como o doutor falou, só vão ser sanadas no decorrer do tempo, quando a gente for começar a fazer e esse novo passar a ser a nossa rotina. E com certeza vai ser adaptado, e eu acredito que o rito vai passar a ser o CPC mesmo, entre 15 dias para contestação, até vir a próxima audiência. Ou, como eu disse, até uma sugestão que eu imaginei, fazer a audiência de conciliação inicialmente sem as partes para ver se existe esse acordo. É claro que o reclamante, né, hipossuficiente, tem que tomar cuidado, tem que ver se ele está bem representado, tudo isso para também não ter nenhum tipo de nulidade, amanhã depois ele falar que não concordou com nada disso que foi feito também. Então tem inúmeras nuances aí que a gente vai ter que tomar cuidado, né, e tatear, como o doutor falou, para ver como é que vai acontecer no dia a dia, mas são muitas dúvidas, né? Verdade. Muitas Agora, dúvidas. já estamos completando 50 minutos de live, então
a gente tem que se encaminhar para se despedir. Eu quero dizer que foi um prazer bater um papo com a senhora, registrar aqui, pedir para todo mundo, siga aí o Fala Trabalhista, me siga R. Pamplona Filho no Instagram e também me siga os 2 canais no YouTube, estou à disposição. Essa live vou deixar disponível 24 horas aqui no Instagram, vou fazer o download e colocar lá no canal Pamplona no YouTube. Doutora Flávia, foi um prazer encontrá-la. Espero que a gente Obrigada, professor. Um prazer foi todo meu. Eu agradeço novamente a disposição, a disponibilidade aí, agradeço a audiência do pessoal que nos acompanhou, essa live muito boa e também muito esclarecedora, que a gente quer saber realmente a opinião dos magistrados em relação à virtualização e esperamos que isso seja para agilizar realmente os processos, né? E que a justiça tenha aí prosperidade. E muito obrigada mais uma vez, professor. E também estou à disposição aqui em São Paulo, região, Barueri, na Grande São Paulo, tá bom? Tá lá, um prazer. Um grande abraço para a senhora. A gente se encontra quando acabar a pandemia. Vai ser um prazer. Com certeza. Adoro Salvador. Já fui várias vezes aí. Muito bom, Salvador. Obrigado, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.